Olá a todos do canal da TV OAB Caruaru que nos assistem. Primeiramente quero agradecer a audiência de vocês. Mais um episódio do podcast da OAB Caruaru e eu tenho certeza que hoje também vocês vão gostar dos nossos convidados. Um assunto muito importante que vamos trazer para vocês ouvirem a respeito do novo projeto que será executado aqui nas Varas do Trabalho em Caruaru. E hoje nós estamos com a nossa vice-presidente, doutora Lúcia Cardoso. Quero agradecer, doutora Lúcia, que é advogada trabalhista, e o desembargador Fábio Farias, que é desembargador corregedor pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, e também doutor Henrique Bessa, que é diretor da 3ª Vara do Trabalho de Caruaru. Bom, essa semana vocês viram que nós fizemos um evento na sede da OAB Caruaru para falar sobre essas mudanças administrativas nas varas do trabalho aqui em nossa cidade. Então, mais do que nunca, é importante com que todos vocês que estão nos assistindo compartilhem essas informações para que mais advogados saibam dessas mudanças, que a tendência, a ideia, na verdade, é agilizar e melhorar a prestação jurisdicional das varas do trabalho aqui em Caruaru. Lembrando que essas mudanças é um projeto piloto e, com certeza, doutor Henrique e doutor Fábio irão falar de maneira mais aprofundada sobre esse assunto. Bom, gostaria de, antes de mais nada, passar a palavra para a nossa vice-presidente, doutora Lúcia Cardoso. Boa tarde a todos, os ouvintes que estão nos assistindo também, doutor Fábio, grande prazer tê-lo aqui novamente. Henrique, convivo diariamente com ele, prazer todo nosso também. Eu estou acreditando muito nesse projeto e acredito que vai ser sucesso total aqui em Caruaru. Então, sejam muito bem-vindos. Também eu gostaria de registrar que a presidente do TRT 6ª Região esteve presente junto com sua comitiva nesse evento que foi realizado durante essa semana na sede da OAB Caruaru. Bom, doutor Fábio Farias, seja bem-vindo. Doutor Fábio, muito obrigado. A gente já conversou agora há pouco na sede da OAB Caruaru, mas tenho certeza que vamos aprofundar ainda mais o assunto sobre essas mudanças que vão acontecer aqui na nossa Vara do Trabalho em Caruaru. Muito obrigado, presidente Fernando, vice-presidente Lúcia. Já vim aqui tantas vezes que vou pedir a carteira, a inscrição na ordem. Agora, por favor, só não cobrem a anualidade. Mas meus parabéns pela exitosa administração à frente da ordem, que esse programa ele demonstra o alto nível de profissionalização da gestão, e o único caminho que se tem para melhorar as coisas é realmente essa perspectiva profissionalizada, essa perspectiva de não fazer as coisas no artesanato, quando você pode fazer alguma coisa com essa perfeição técnica. Então, inicialmente, parabéns à administração, a quem eu já tenho uma admiração muito grande, mas a cada momento que venho aqui conheço uma iniciativa nova e me impressiona bastante a maneira como tem sido conduzidos os trabalhos aqui à frente da OAB de Caruaru. Obrigado, doutor Fábio. Fico muito feliz com suas palavras. Agradeço em nome de todos que fazem parte da OAB Caruaru. Nós fazemos um trabalho com muito carinho, com muita dedicação. E também, doutor Fábio, há pouco tempo atrás estava na sede da OAB Caruaru para a gente falar sobre o Núcleo de Justiça 4.0, que também a gente pode adentrar esse assunto ao longo da nossa programação. Gostaria agora de passar a palavra para doutor Henrique Bessa, que é o diretor da 3ª Vara do Trabalho de Caruaru. Obrigado, doutor Henrique, pela presença. Doutor Fernando, doutora Lúcia, eu que agradeço o convite. Agradeço a receptividade que a gente teve agora há pouco na OAB, nessa apresentação, e aqui dando prosseguimento no podcast, porque eu acho que é uma oportunidade muito boa da gente abrir as portas do que está acontecendo, para a OAB de Caruaru, principalmente. Que os advogados estão com a gente, vocês estão com a gente no dia a dia, e é muito importante que vocês se sintam parte desse projeto também, e entendam exatamente o que está sendo feito, qual é o propósito. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado, doutor Henrique. É aquilo que a gente conversou durante o evento, que não adianta iniciar um projeto como esse aqui em Caruaru sem o conhecimento da advocacia, que são os personagens principais que estão no dia a dia, do balcão ali do fórum. E, ao mesmo tempo, pegando as palavras da doutora Ilka, a gente precisa ter essa visão do copo cheio, Ele pode ser meio cheio ou meio vazio. Para aquelas pessoas que podem dizer, mas esse projeto é um projeto que Caruaru será cobaia.
mas também a gente pode ter a visão do copo cheio, meio cheio, que é justamente de ter a visão que nós estamos sendo pioneiros, né, num projeto como esse, que foi muito bem idealizado por vocês, e a expectativa é de ser a melhor coisa do mundo aqui, para não só a advocacia, mas para a sociedade. Então eu deixo a palavra aberta para vocês falarem um pouco sobre o que será esse projeto, qual é a data de início dele, como é a modulação mesmo, assim, um calendário para início do trabalho. A primeira coisa, Fernando, é que Caruaru não é cobaia. Caruaru é a melhor possibilidade dessa experiência, que é pioneira para a Justiça do Trabalho no estado de Pernambuco, dar certo. Em primeiro lugar, nós temos 3 equipes, né, de servidores, com 3 diretores, né, que atuam há muito tempo em conjunto, né, pessoas que se entendem muito bem. E temos 4 juízas aqui, né, que elas são muito harmônicas, né, na sua convivência. Eu já fui juiz aqui em Caruaru em 1997. Né? E posso dizer que essa mesma harmonia que a gente tem dentro do balcão, a gente encontra no meio da advocacia trabalhista. Né? Advogados sempre muito dispostos e disponíveis a colaborar, né? E, portanto, não é uma questão de ser cobaia, é uma questão de que, se não der certo aqui em Caruaru, eu acho muito difícil dar certo em qualquer outro lugar, né? Pelos aspectos importantes. Uma das coisas que que a gente tem, que é o Tribunal do Trabalho, na administração da doutora Anise, nossa presidente, está preocupada, é exatamente da gente tentar mudar as formas de fazermos coisas muito antigas, né? Eu estou convencido de que nós tivemos um avanço muito grande. Se você pegar o processo, se você pegar uma sala de audiência da década de 70, né, você vai ter uma máquina de escrever manual. Agora, 50 anos depois, nós vamos ter aí um computador. Né? Nós tínhamos processos de papel que precisavam ser autuados, né? Precisavam ser colocados nas bailarinas de metal, uma capa, né? Uma série de coisas. Né? Tem uma coisa que eu acho sempre muito engraçada, que é o carimbo de em branco, né? No verso. Aí quando você bota o carimbo, ele deixa de ser em branco. Né? Mas você tinha essa coisa, né? E aí os advogados e as partes só tinham acesso aos processos, né, quando a vara queria. Hoje você tem um processo que ele é completamente aberto, né? Ele está aí no mundo. Uma pessoa na China pode entrar no nosso processo judicial e pode consultá-lo, boa parte do processo, e muitas das vezes até sem nenhum tipo de ferramenta, só com o acesso básico que qualquer pessoa teria. Então, diante de toda essa modernização, nós continuarmos com mecanismos, com métodos administrativos antigos, não vai dar certo. Então, doutora Anise, né, a presidente, eu como corregedor, doutor Sérgio, vice-presidente, né, e toda a equipe que hoje administra o tribunal, nós temos o convencimento de que a gente precisa mudar. Né? E o lugar onde nós temos que mudar prioritariamente é exatamente na prestação do serviço. O nosso serviço fundamental para a sociedade é julgar. Né? Nós não compramos carros, nós não vendemos carros, nós não produzimos energia elétrica, não produzimos água, não produzimos nada. Nós produzimos sentenças, decisões, né? Nós produzimos um processo judicial. Então, esse é o núcleo central que precisa ser mudado. Né? Uma série de iniciativas foram tomadas e a dessa semana, né, é a gente inaugurar aí a Secretaria Unificada. Né? Ao invés da gente ter aqui em Caruaru, de termos 3 secretarias separadas, né, nós temos uma única secretaria atendendo a todos os juízes, né, do trabalho. Esses detalhes mais técnicos aqui eu vou deixar com o especialista no assunto, que é o meu amigo Bessa, né, uma pessoa que se envolveu desde o nascedouro no processo, né, já viajou, foi para Campinas ver como é que funciona, trouxe para cá, certo? Estudou. Então, essa parte aí do funcionamento vou deixar aqui para que Bessa fale para os nossos ouvintes. Então, assim, aproveitando agora a deixa de Dr. Fábio para Dr. Henrique Bessa, existe, Dr. Henrique, então, nessa Secretaria Unificada já uma data
para o início dos trabalhos, né? E a grande preocupação também dos advogados é como vai ser o funcionamento dela na prática, né? Então, o acesso do advogado nessa Secretaria Unificada. Então, está com a palavra, doutor Henrique. Muito bem. Quando se fala qual é a data que ela vai iniciar, é dia 20, a resposta é essa, dia 20 de setembro, semana que vem, mas dá até um desconforto falar isso, que ela já começou para a gente, que a gente já está trabalhando muito, muito, muito para que dia 20 a gente esteja tudo pronto. Então, é um projeto que envolve vários setores do tribunal. Ele está sendo possível porque está sendo muito bancado, apoiado por corregedoria e presidência. Mas isso envolveu mudança no mobiliário do fórum. A gente teve atenção do núcleo de saúde mental, porque é uma mudança muito grande de paradigma para os envolvidos, para os servidores. De repente você tinha sua equipe, seu lugar, sua chefia imediata, de repente tudo muda. Então teve pessoal da arquitetura para organizar os espaços, pessoal da TI, porque a gente tem que reorganizar como a gente usa o PJE. Isso é uma coisa que fica mais interna, os advogados não vão ter tanta percepção disso, mas a gente trabalhava com 3 PJEs, um para cada vara, e agora são 5. 5 só na Secretaria Conjunta, mais os 3. Então, no total, 8. são 8 sistemas. 8, mas aí é bom deixar registrado para o advogado que, para nós advogados, o sistema é um só, é o PJE, aquele que a gente já está acostumado a lidar. O advogado vai peticionar do mesmo jeito, vai acompanhar os processos da mesma forma, mas é bom que vocês saibam que existe, porque de repente vocês vão ver uma certidão no processo dizendo que está remetendo ao setor de liquidação. E aí saber do que se trata, né? Mas isso é uma coisa que teve trabalho da TI, e a gente está contando muito também com essa experiência que a gente teve em Campinas para pegar o know-how de lá, que eles já fizeram 1 ano de projeto, agora em agosto. Então, a gente está pegando muita experiência deles. Hoje de manhã mesmo, a gente passou a manhã em reunião com diretores lá de Campinas para tirar dúvida, como é que vocês resolveram esse problema, a gente encontrou a dificuldade nisso, como é que vocês estão solucionando, qual foi o jeito que vocês deram. Então, a gente começa num projeto aqui em Caruaru, com muito apoio da presidência e da corregedoria, e com esse suporte dos relacionamentos que a gente fez lá em Campinas também. Inclusive, vai ter visita de Campinas aqui para a inauguração. Né? É a corregedora, doutora Rita Pencal, ela virá, né, nos prestigiar. Ela tem sido, né, se a gente puder dizer que existe uma madrinha no projeto, a madrinha é a doutora Rita. Então, ainda bem que ela virá aqui nos visitar. Então, essa Secretaria Unificada, ela já existe em São Paulo, no interior, no caso Campinas, ou todo o estado de São Paulo já utiliza esse método? O TRT de Campinas, que é separado, né? Lá tem 2. Aí o TRT de Campinas, eles tinham uma situação muito crítica de número de servidor e um alto volume processual. Então lá estava formado o caos e aquela situação que era ruim para todo mundo. Muito processo e pouco servidor. Muito processo, pouco servidor, os advogados tendo um péssimo serviço, a população e o servidor ficando doente. E de repente eles encontraram essa saída com a Secretaria Conjunta, que mudou radicalmente o cenário. Começou em São José do Rio Preto, a gente teve lá no fórum, são 4 varas, e deu tão certo que saiu espalhando por todo o TRT-15. Então, e era uma iniciativa dos fóruns, dos juízes titulares, de pedirem para participar do projeto. Agora, uma dúvida, São José do Rio Preto foi o início? Isso. Eles são semelhantes a Caruaru, Campinas ou São José do Rio Preto, ou é uma comarca diferente? São José do Rio Preto é muito parecido com Caruaru. Assim, lá eles têm menos servidor e mais processo, mas são 4 varas, é um fórum com 4 varas no mesmo fórum. Mas a distribuição processual lá é maior. Mas a estrutura de fórum é bem parecida. Campinas já seria mais parecido com Recife. Já são 12 varas, é a sede, alto volume processual, demandas complexas, mas a gente seria mais parecido com São José do Rio Preto, que é quem fez 1 ano agora. Entendi. E assim, os critérios para escolher Caruaru, então, ou seja, por que Caruaru ela vai sediar esse projeto? O critério, foram critérios
objetivos e subjetivos, né? Os subjetivos nós já falamos um pouco, né? Uma experiência nova, onde você precisa colocar mais pessoas no mesmo espaço. Se você colocar inimigos, a tendência é você não ter muito sucesso. Se você coloca pessoas que têm uma tendência a querer trabalhar muito solitariamente, é um convite também para que não dê certo. Por quê? Porque é um projeto onde, apesar de você preservar a autonomia dos juízes, você vai precisar de muitas combinações, você vai precisar de muitas... por exemplo, existe uma fila. Então, se um juiz mandou o processo dele para o setor de liquidação, né, primeiro, é natural que aquele processo seja feito primeiro, certo? Então, o juiz que mandou como segundo, ele não pode achar que porque ele é juiz, ele vai mandar que faça o dele na frente de todos. Então, você tem que ter, né, essa harmonia subjetiva. Né? E essa harmonia subjetiva também, como disse, ela ultrapassa os muros do tribunal. Né? Nós temos aqui uma advocacia, né, pelo menos na comunidade trabalhista, uma advocacia muito, muito boa de se trabalhar, muito harmoniosa, né, e muito cooperativa, de maneira que isso facilita. Mas também nós tínhamos que ter critérios objetivos. Não adiantava nós começarmos uma situação como essa em lugares que tivessem uma movimentação muito baixa, certo? Por quê? Porque a gente tem que testar o mecanismo, né, em situações de tensão também. Né? Uma região onde a complexidade dos processos fosse muito baixa também não adiantaria, né? Porque nós temos que ter uma quantidade de processos e uma qualidade de processo que coloque o mecanismo em teste. Né? Ou seja, para que ele apresente os defeitos também, porque ele não deve ter apenas qualidades. A gente, quando vai implantar, a gente leva em consideração muito mais as qualidades do que as dificuldades. A questão é que a prática, a vida, né, às vezes ensina coisas que a gente não esperava. Então, a região de Caruaru é uma região que tem polos industriais, polos agrícolas, polos de comércio. Você tem um sistema financeiro bancário pujante aqui, com uma quantidade, né, razoável de processos de bancários. Então, você está aqui, você tem... são varas antigas, né? Eu trabalhei aqui em 1997, quando existia apenas uma única vara, né, do trabalho. Então, são varas aí bem antigas, uma delas com quase 50 anos. Né? Então, você tem aqui em Caruaru, né, todas as vantagens, né, e todas as dificuldades para testar o projeto. Né? Por quê? Porque é a partir de Caruaru que a gente vai começar, né, o famoso teste da prática. Né? Tendo esse teste, a gente vai poder ofertar em outros lugares, né, que ajudam, né, a compreender e ajudam a implantar o projeto. A ideia é que ele se expanda, né, ao máximo do estado possível. Né? Nós temos Petrolina, que tem 3 varas, Goiânia, o Cabo vão ter 3 varas, Jaboatão tem 7. Então, e cada lugar desse tem a sua singularidade. Né? Mas a escolha de Caruaru é dada às qualidades e às dificuldades que a situação da região aqui apresenta. Mas, doutor Fábio, doutor Henrique, assim, pegando esse ponto, um dos critérios seria justamente pela quantidade de processo e o número de servidor, a mesma coisa que aconteceu em Campinas e tal? Sim, aqui nós temos em torno de 1.000 processos por ano. Né? Então, um pouco mais de 1.000 por ano. Um pouco mais de 1.000. Em cada vara, não é isso? Sim, em cada vara são 3.500 processos por ano, certo? Nós temos uma quantidade de servidores, né? São 33 servidores, então nós temos 4 juízes. Então, esses critérios de quantidade, de qualidade de processo foram todos pesados. Né? E até, por exemplo, a distância do Recife. Né? O Recife, por ser a capital do estado e por ser a sede do tribunal, né, ele tem uma estrutura bem maior. Então a gente precisa prestar uma ajuda. É mais fácil nesse primeiro momento que está aí testando, prestar uma ajuda em Caruaru, que é relativamente próximo, do que prestar essa ajuda em Petrolina, que nós precisaríamos de avião e de uma série de outras questões. Então tudo isso foi por isso que eu disse que Caruaru não é cobaia. Caruaru é a melhor possibilidade, né, de se testar, e se der certo aqui,
né, nós termos, inclusive, professores, né? Porque num momento como esse a gente está formando, como não existe a experiência, uma pessoa como o Bessa, ele vai ser um formador, né? A doutora Kátia, que é a nossa juíza aqui, vai ser uma formadora, né? Então essas pessoas, elas serão formadores de um projeto que vai além do próprio mandato da nossa presidente, doutora Anísia Pedroso. Perfeito. Eu sei que não é matéria de vocês, obviamente, tem a diretoria civil do Agreste aqui, que é do Tribunal de Justiça, mas em termos de números, porque sempre nós estamos conversando com eles, mas enquanto que a vara, né, são 1.000 processos ano, né, que cada vara do trabalho tem aqui uma média, não é isso? Correto? Isso. Na diretoria civil do Agreste, são 1.000 processos por servidor. Essa carga, do jeito que está, por isso que sobrecarrega e prejudica muito o trabalho da estadual. Doutora Lúcia, qual é a visão da advocacia trabalhista para esse projeto? Bem, no momento a visão é minha, né? Porque não cheguei a conversar com os colegas a respeito, com outro apenas, mas pelo que eu conversei com alguns servidores, inclusive com o Joselito, que foi a primeira pessoa que me apresentou o projeto, e eu fiquei bastante empolgada. Aí eu queria saber, Henrique e doutor Fábio, como vai ser o procedimento, o atendimento no balcão, na prática mesmo, como é que vai ser dividida essa secretaria? Que você explicasse detalhadamente como será. Sim, claro. É uma questão bem importante para ficar claro para os advogados. O fórum agora de Caruaru, nele não funcionam 3 secretarias mais, funciona uma secretaria. Então a visão de que hoje embaixo, quando a gente entra, a gente tem a secretaria da primeira vara. E em cima, de forma compartilhada, a gente tem a secretaria da segunda e da terceira vara. Então hoje os advogados, as advogadas estão acostumados com 3 atendimentos. Então às vezes aproveita que está indo no fórum, tem que ver o atendimento da primeira, o atendimento da segunda e o atendimento da terceira. E agora o fórum vai ser visto como uma secretaria única, com partes dessa secretaria funcionando embaixo, parte dessa secretaria funcionando em cima. Então, por exemplo, em cima a gente vai ter o setor de execução, os setores de execução. Embaixo vai ficar o pessoal do setor de conhecimento. Mas é tudo uma coisa só, que funciona no térreo no primeiro. E o atendimento, que é a pergunta, ele vai ficar no térreo, onde hoje é a secretaria da primeira vara, e vai ser um atendimento único para toda a secretaria. E como a gente agora não fala em equipes de aproximadamente 10 servidores, que é o que a gente tem por vara, a gente fala numa equipe de 33 mais ou menos, 30, 33, a gente vai ter um atendimento muito mais qualificado. A ideia não, é o trabalho que a gente está fazendo e o resultado que a gente espera é que o atendimento seja muito melhor do que o da primeira, do que o da segunda e do que o da terceira. Então a gente quer elevar, e não só para uma satisfação do cliente da gente, né, que são as partes, advogados, mas também para a gente ter um retorno para a secretaria de que tipo de demanda está chegando no atendimento. Estão reclamando que tem alvará atrasado, estão reclamando que o alvará está saindo errado, que tipo de demanda está chegando no atendimento e como é que a gente pode mudar a secretaria para resolver esse problema. Então vai ter uma integração muito forte do atendimento com a secretaria em si, a parte de execução, para que a gente evolua no serviço, na qualidade. E com relação à autonomia do juiz, eles vão lançar, será um procedimento único para os 3 ou cada um vai ter sua independência? É a questão do entendimento e do convencimento de cada magistrada, no caso, são 4 juízas, né? É completamente preservado, né? Isso é questão legal e também está no ato, né? Reforça-se no ato. O processo vai cair para a primeira, para a segunda, para a terceira vara, do mesmo jeito que é hoje, e o processo da primeira vai seguir o entendimento da juíza da primeira, da segunda e da terceira. Então cada juíza vai ter seu entendimento respeitado e a secretaria vai cumprir aquele entendimento. Agora, o que é que acontece? É uma tendência já que a gente viu lá, eles passaram essa experiência para a gente em Campinas. Existe uma tendência de padronização de entendimentos. Não todos, obviamente, mas muita coisa de procedimento, de condução de processo, do que vai fazer agora, de como vai fazer. Aí surge uma tendência de padronização. Então, muitos dos entendimentos que a gente já está trabalhando nos modelos estão sendo meio que padronizados. Mas por opção das juízas, não por imposição do projeto ou coisa do tipo. Eu vou dar um exemplo aqui que os advogados questionam muito, porque a gente tem os grupos de WhatsApp da OAB e os próprios colegas falam muito comigo, com o Eduardo, que é meu filho, que é da comissão. Sim. Com relação o bloqueio não, como é que eu posso falar? A consulta do imposto de renda.
Sim. que ela não fica disponível para o advogado. Tem vara que fica disponível para o advogado do autor, porém em sigilo. E 2 varas não ficam. Sim. Então, eles questionam muito isso, por que a divergência de uma vara para outra? Eu digo, é a autonomia do juiz. Mas isso seria bem interessante pensar com relação a isso, porque a gente tem que ir na vara, olhar o imposto de renda. Não é? Então, é todo um trabalho a mais. Como seria importante conversar com relação a isso? Isso é que o pessoal me questiona muito lá na vara do trabalho. É um ponto. Veja só, Lúcia. Quanto a esse procedimento. Esse foi apenas um exemplo. Não só esse, como tantos outros atos procedimentais, né, dentro de um processo, né? Por exemplo, o nosso PJE, ele conta prazos, né? Existem padronizações de prazo, né? E existem juízes que eles entendem que o prazo é diferente daquele do PJE. Né? A única coisa que a gente pode dizer para eles é que eles comprem uma agenda e anotem o prazo do jeito que eles quiserem, né? Porque o PJL tem uma padronização. A padronização, e isso vai um pouco de encontro ao que Fernando colocou, né? De você ter 1000 processos por servidor, né? A padronização ela vai de encontro exatamente a necessidades muito objetivas do mundo. Não é? Você não pode, né? Existe o ditado, né, de que cada cabeça é uma sentença. Certo, cada cabeça é uma sentença, mas existem coisas que elas podem e precisam ser padronizadas para a fluidez do trabalho. Não é? A fluidez do trabalho é que exige aquilo dali. Não pode um servidor a todo instante, né? Eu já vivi isso em mesa de audiência quando eu era juiz, né, de primeiro grau, da digitadora, da audiencista perguntar para mim: doutor, qual é o seu entendimento sobre tais prazos? Sabe? Isso é muito ruim. E eu sempre dizia para ela: olha, existe um juiz titular, existe uma organização na vara, e o meu entendimento é aquele que o juiz titular estabeleceu. Não é por quê? Porque se a cada momento você tiver que mudar, porque veja só, a consequência é a seguinte: quando eu digo que, quando o juiz titular diz que o prazo é 5 dias numa ata, e eu digo que o prazo é de 48 horas, isso pode parecer uma coisa muito simples, mas não é. Porque quando eu digo isso daí, eu vou ter que ajustar o sistema eletrônico de controle, eu vou ter que fazer intimações para um juiz que entende que é 48 horas e para outro que entende que são 5 dias. Então existe uma tendência a você ter dificuldades muito grandes. Né? Agora, isso vai acontecer em todos os aspectos e automaticamente? Não. Mas isso vai acontecer como processo de construção. Não é? Por quê? Porque Porque o que é que acontece hoje, né, nesse esquema, né, da gente ter as varas isoladas? É que as pessoas não precisam conversar. As pessoas não precisam entender qual é o problema que eles criam, não é? Por quê? Porque ele está ali dentro, é ele quem manda mesmo, pronto. Na medida em que você tem 3, 4 juízes, né, e isso os diretores começam a dizer, a perguntar: olha, os nossos diretores são extremamente capacitados e inteligentes, né? Eles vão chegar e vai dizer: olha, senhores juízes, os senhores podiam unificar, por exemplo, se vai ou não vai abrir vistas de imposto de renda? Né? Todos dizerem que não vai, ou todos dizerem que vai. Não, eu não quero de jeito nenhum. Então tudo bem, então a gente respeita, cria dificuldade, mas vamos fazer o quê? Né? Mas isso é um processo que vai sendo construído, né? Hoje já existem muitos despachos que já foram padronizados pelas próprias equipes. Então é uma questão assim de... O tempo vai apresentar, né, as dificuldades. Agora, uma coisa que é fundamental, né? Devemos preservar sempre a independência do juiz. O juiz ele vai decidir, né, como ele entender. Mas a gente tem certeza que a razoabilidade e o bom senso vai levar a que muita coisa que hoje funcionava apartado vai ser padronizado.
E aquela situação que a gente levantou, o livre convencimento do juiz, que é um princípio fundamental na atividade, né, como magistrado. E assim, essa questão de padronização, obviamente, é interessante até um certo ponto, por conta da segurança jurídica, você tem uma ideia. Sim. Mas assim, eu vejo que tudo vai depender da decisão, da padronização daquela decisão. Porque se a decisão ela for desfavorável, né, então ninguém vai querer uma padronização, quer alguém que vá discordar daquela decisão. Também tem não é? isso. Também tem verdade. isso. Né? Eu vejo, quando eu converso com alguns colegas, não, mas olha, caiu ali naquela Câmara ali, o resultado a gente já sabe, é uma padronização de convencimento, livre convencimento. Né? Mas quando é contrário aos interesses... Padronize desde que seja desde que eu goste da padronização. Né? Por aí. Agora, uma pergunta também que eu vejo é sobre a questão da contadoria, né? Porque, vez ou outra, tem colegas advogados que dizem que existe uma certa, principalmente os militantes na área do trabalho, que existe uma certa escassez de contadores, né? E o volume é muito grande. Então, nesse caso aí, nesse novo formatação, então, qual é a ideia? Vai vir novos contadores? Qual é o projeto? A gente vai ter uma grande evolução nesse quesito de contadoria. Agora, a gente já está trabalhando assim, mesmo antes da Secretaria Conjunta. As sentenças agora vão sair quase que 100% líquidas. Então, só não vai sair líquida, aqui não dá mesmo, porque tem sentença que o cálculo é muito complexo, questão de banco, que ia tomar muito tempo, aí praticamente ia travar a contadoria para resolver um processo. Então, esses são de forma mais simples resolvidas com perícia. Então, essas vão ser ilíquidas, mas todas as outras vão ser líquidas. Isso vai fazer com que a gente ganhe a fase de liquidação. Só vai ter que atuar na liquidação quando tiver alguma alteração no tribunal, mas aí a alteração geralmente é pontual, é mudando o número de hora extra ou aumentando um dano moral, tirando alguma questão pontual. Então, a gente está com essa política já de que quase todas as sentenças sejam proferidas de forma líquida. Por que isso está sendo possível? Porque todo mundo não faz isso, né? É porque a gente tem um passivo que foi líquida e que fica chegando quando transita em julgado, ou porque chegou do tribunal, ou não teve recurso, transitou em julgado e tem que ir para a fase de liquidação. E o setor de cálculo se vê numa situação de que teria que fazer as sentenças líquidas e liquidar o que transitou em julgado de forma ilíquida. Então não dá para fazer os dois. Então essa transição é difícil, é muito complicada por conta disso. Mas aí a gente está tendo apoio do tribunal agora, do Núcleo 4.0. Eles estão pegando um acervo de decisões que precisam ser liquidadas das 3 varas de Caruaru. Então essa transição vai ser possível porque a gente está tendo apoio do Núcleo 4.0. E aí agora a gente já começou com isso, com sentença líquida. Então a gente vai ter uma grande melhoria nessa questão da contadoria. Com relação às sentenças que estão atrasadas, a liquidação, vai ter alguma modificação? Vai ter algum aparato, sei lá, um contador para ajustar? Porque tem uma vara aqui em Caruaru que realmente tem problema na liquidação. Tem um acúmulo bastante grande. Mas é exatamente isso que o Bessa colocou, né? O tribunal está disponibilizando, né, força de trabalho, né, como reforço nesse momento imediato de unificação da secretaria, certo? Para que exista essa equalização, né, nessa confecção desses cálculos, né? Então a gente estamos, né, foi uma demanda aqui dos diretores, o tribunal está fazendo, né, está apontando para a resolução dessa questão daí, certo? E a gente acredita que vai resolver, né? Assim, essa questão da liquidação, ela é uma questão que fica muito, ela exatamente demonstra o quanto determinadas coisas muito segmentadas, elas terminam criando dificuldades, né? Por quê? Por legislação, né, do Poder Judiciário brasileiro, né, e no caso da Justiça do Trabalho, nós só temos um calculista por vara, né, apenas um calculista. Obviamente que as pessoas ficam doentes, qualquer um, e as pessoas também tiram férias. Então, quando um calculista tira férias, o setor para. Quando ele volta, então nós temos 30, 40, 50, 100 cálculos a serem feitos, né? Ele não consegue fazer isso daí de uma hora para outra,
né? Então, veja, até nisso daí nós temos insistido que talvez essa unificação ela nos ajude, né? Porque nós vamos ter 3 ou 4 calculistas na Secretaria Unificada, de maneira que se um adoecer ou vier a tirar férias, nós vamos ter 2 ou 3 para continuar executando o serviço, né? O que vai dar continuidade. Então, veja, o que todos têm que ficar, né? Todos que nós estamos dialogando aqui tem que ter uma certa consciência é que o tamanho do trabalho ele não é um tamanho pequeno, certo? Só para que os ouvintes, né, a audiência tenha ideia, nós temos hoje 80 mil processos na fase de execução, temos 18 mil processos na fase de liquidação, 40 mil processos na fase de conhecimento. Então não existe por parte do tribunal a ilusão de que nós temos uma solução mágica de resolução de todas as dificuldades. Claro que não. E até porque eu sempre digo, a doutora Anísia tem que deixar um trabalhinho para o sucessor dela. Né? Ela não pode fazer tudo e nem vai fazer tudo. Nós não temos essa ilusão. Nós não temos essa ilusão. Mas a gente pretende aperfeiçoar o método de gestão. E obviamente que, como nós não vamos resolver tudo, os colegas que virão, né, eles darão continuidade, né, a esse conjunto de transformações, certo? E assim, só para se ter uma ideia, né, nós temos, só esse ano, né, nós saímos de 315 dias, o tempo médio na fase de conhecimento, ou seja, da distribuição da ação até a remessa do processo ao segundo grau, para 239. Né, uma queda de quase 20% no tempo de tramitação apenas esse ano. Né, apenas esse ano. Então, os trabalhos eles estão sendo desenvolvidos e eu acho que com o tempo, talvez, individualmente, a população não perceba, mas do ponto de vista mais amplo, né, vai se ver uma melhoria substancial no processo de prestação de serviço. Sobre a questão dos servidores no setor de contabilidade, vão vir novos servidores ou não? Ou vai manter a equipe que tem? Não, na verdade, né, desculpa aqui, eu até porque tem umas coisas que elas me empolgam bastante, né? Na verdade, a gente não precisa, muitas das vezes a gente não precisa de mais servidores em Caruaru. Muitas das vezes a gente precisa mobilizar a estrutura do tribunal para resolver o problema de Caruaru. Vou dar um exemplo. Nós temos uma vara que ela está encerrando as atividades dela, que no ano passado ela teve 148 processos no ano inteiro. Foram aproximadamente 70 acordos, ou seja, ela só fez de sentença mesmo aproximadamente 80 sentenças. Então, e lá tem um calculista. Esse calculista tem uma baixa, né, tem uma baixa produtividade, não é porque ele é preguiçoso, não é por nada não. É porque ele tem pouco o que fazer. Enquanto isso, você tem Caruaru com problema. Então, o que é que a gente está fazendo? Quando a gente diz assim, as ferramentas, a gente não está localizando, não estamos procurando uma vara de condão que resolva tudo. A gente tem um conjunto de instrumentos. Então, o que é que a gente faz? A gente pega uma parte dos processos de Caruaru, manda para lugares que tem menos trabalho naquele momento. Aí cresceu muito a quantidade de trabalho porque a vara passou a ter mais, aconteceu alguma coisa. Então a gente retira, a gente desloca. Só para vocês terem uma ideia, para encerrar mesmo, desculpa aí, teve um determinado momento que um audiencista faltou à audiência. Ela ficou doente de uma hora para outra. Estavam os juízes, as partes, os advogados, estavam todos presentes, só não tinha um audiencista. Certo? O que é que nós pegamos? Nós tínhamos um audiencista a 150 quilômetros que naquele dia não tinha audiência. Ela entrou no PJE, ela entrou no sistema de videogravação e ela digitou a audiência a 150 quilômetros de distância de onde estava acontecendo a audiência. Então você não pode ficar apegado a um único instrumento de resolução de problema. Você tem que ter criatividade. Nós temos feito muito isso. Nós tínhamos uma vara que nós conseguimos adiantar 200 audiências. Sabe? Nós trouxemos as audiências. Na época as audiências estavam em novembro desse ano. Nós trouxemos para julho. Isso era abril. Sabe? Nós trouxemos de novembro para julho, no mês de abril desse ano. Então,
tem um leque, tem uma criatividade, tem um cardápio de soluções para o mesmo problema. Não precisa concentrar-se num só. Perfeito. Nós estamos indo em direção ao término do nosso podcast, ainda tem uns 15, 20 minutos aí, 20, pronto. E eu queria saber, doutor Henrique, assim, se existe um prazo, doutor Henrique, para avaliar se essa mudança ela foi satisfatória ou não. O tribunal tem um prazo? Não existe um prazo determinado, fixo, não. Mas a gente vai, à medida que cada mês vai passando, a gente é muito acompanhado, desde o E-Gestão, do PJE, tudo que todas as varas fazem fica documentado de forma digital e a gente é muito acompanhado pelo CSJT. Então a gente tem um índice do IGEST, que geralmente é o que a gente usa para ir comparando o desempenho das unidades. Então a gente vai ter um critério objetivo, o IGEST é publicado a cada 3 meses, para ver se está dando certo ou não, se a gente está melhorando ou não. Todos os números das varas de todo o país, eles são controlados, existem os critérios do CSJT para o que é importante. Então é importante publicar a sentença rápido, o tempo de tramitação, e aí eles vão estabelecendo os critérios que são resumidos nesse índice chamado IGEST. Então a gente pode usar o IGEST, a gente pode ter referências objetivas de como estão as varas. E a gente também tem um acompanhamento, a gente tem um sistema do observatório, que é um sistema interno, eu acho que é só interno, né? É interno. Que a gente controla o desempenho das varas. Então, por exemplo, a gente todo dia tem o acervo de cada vara. Quantos processos tem hoje na fase de conhecimento da terceira de Caruaru? Quantos processos tem na fase de execução? Então a gente sempre trabalha tentando diminuir isso. Porque no fim das contas, se a gente tem menos processos, a gente arquiva rápido, significa que todo o resto está funcionando, né? Uhum. Porque para chegar no arquivo tem que ter a sentença, tem que ter o cálculo, tem que ter o alvará. Então, no fim das contas, o que a gente sempre procura é isso. Eu quero ter menos processo, eu quero ter menos processo. Então a gente vai ter controle objetivo para saber se está dando certo o resultado do projeto. Doutor Henrique, eu não sei. Agora, desculpe, Sim. só faltou você dizer o que você me disse ali fora. Queria fazer reuniões periódicas com quem? Com a OAB, Ótimo. Estamos à disposição. Sempre, a gente... né, doutora Lúcia? Essa é a certeza. parte mais importante. Na hora que quiser. Só É porque é o olho do consumidor. Diga aí, conte aí como é que você me disse. Justamente compartilhando da experiência que a gente teve em Campinas. Hoje pela manhã, eu já falei aqui, a gente estava reunido com o pessoal de lá e eles disseram: Henrique, eu não pude fazer a reunião ontem, que a gente ia fazer ontem à tarde, online, porque eu só saí da OAB tarde da noite, a reunião ontem foi muito movimentada e tal. E aí ele falando com a gente da importância de ter esse retorno da OAB, dos advogados, de como está andando o projeto. Então a gente vai marcar, acho que mensalmente, a gente ter uma reunião, a ideia é essa, para ter um retorno de vocês e também para expor para vocês, né? Olha como estavam nossos números, o que é que está acontecendo, os cálculos, como é que estavam, como é que estão, porque a ideia disso é que a gente vai ficar melhor. Então a gente está num projeto piloto, a gente está testando uma experiência e para dizer que deu certo é porque a gente melhorou. Então e é importante a participação da OAB nesse processo. E assim, doutor Henrique, doutor Fábio, eu quero deixar mais uma vez registrado à disposição da OAB Caruaru para auxiliar nesse projeto. Nós temos vários conselheiros que são advogados trabalhistas, nós temos nossa vice-presidente Lúcia Cardoso, que é advogada trabalhista, a Comissão de Direito do Trabalho, que é presidida por Eduardo Cardoso, e tem vários colegas também. Então a gente pode inclusive criar no nosso site e canais das redes sociais um formulário para que as pessoas também respondam, né, sobre qual é o retorno que elas estão tendo, se estão satisfeitas com a prática desse novo projeto, porque a gente só consegue construir, né, sempre ouvindo as pessoas, e principalmente os advogados que estão ali na última trincheira no dia a dia. Excelente. E assim, até, por exemplo, o atendimento. A gente vai ter agora uma divisão de atendimento. A gente não vai ter fulaninho que atende. Então, só que a gente está criando isso. Então é muito importante saber dos advogados, das advogadas, e aí, está dando certo? O que é que está sendo bom? Não, o atendimento do balcão virtual está uma maravilha, o telefone não funcionou tão bem. Então, para a gente crescer com uma coisa... Hoje são só ideias, né? E a experiência que a gente teve de Campinas. Mas tendo o retorno dos advogados, das advogadas de Caruaru,
Aí é maravilhoso para a gente poder ir acertando o que não está indo bem, né? Inclusive, doutor Fábio, a gente não tem dificuldade no nosso trabalho aqui de Caruaru. Assim, na pandemia, por exemplo, nós tínhamos doutora Regina, doutora Liliane, fazia vídeo direto com a doutora, reúne os advogados para fazer uma videoconferência para a gente ver o que é que tá precisando, o que é que a gente pode melhorar, para a gente orientar. Então, assim, a gente sempre teve um acesso direto com os juízes, sem nenhum problema. E agora, com essa reunião mensal, eu acho importante para poder... Porque nós temos os grupos de WhatsApp e tem um grupo específico trabalhista, que está todos os advogados daqui e região, inclusive. Então, quando tem uma dúvida, não estou conseguindo falar com uma vara, o que é que eu faço? Balcão virtual. Gente, dá um pulinho lá, fala com fulano. Qual é o seu problema? Me dê o número do processo que eu vou na vara. Nós mesmos fazemos isso, inclusive, né, Fernando? Isso. A gente liga para o advogado, qual é o seu problema, explique, advogado jovem. Nós vamos na vara, falamos com o diretor ou com o próprio servidor e resolvemos. Então, assim, essa reunião vai ser de total importância, Então, acredito. em primeira mão, né, doutora Lúcia, a gente registra aqui que a OAB Caruaru irá participar dessa reunião. Né? Seria um grupo de trabalho, ou um observatório, um núcleo, a gente vê até o nome só para a gente elencar as pessoas que vão participar desse projeto, e é mais um canal para que os advogados entrem em contato conosco e a gente possa auxiliar o Tribunal Regional do Trabalho. Bom, nós estamos... Eu tenho uma pergunta, Fernando, então... para que Henrique explique para os ouvintes. É com relação à execução. Com esse núcleo, como é que vai funcionar? Um exemplo, uma penhora positiva. Como é que vai ser os processos? Como é que vai ser a divisão? Você vai pegar o primeiro processo? Como será reunida a execução? Isso. Aí como vai funcionar para o colega entender? Os processos, então, como eu falei no começo, a gente dividiu toda a fase, o trâmite processual, em 5 momentos. Aí tem 2 específicos da execução, depois tem um de pagamento e arquivamento. Mas de medidas executivas são 2 momentos. Então, é a pesquisa patrimonial básica, a pesquisa patrimonial avançada. É o PPB e o PPA. Os processos que vão para o PPB são das 3 varas. E a gente vai cumprir eles em ordem cronológica, ressalvadas as prioridades legais e situações do tipo, alguma urgência, alguma coisa assim. Mas, no geral, é ordem cronológica. Então, se chega a pessoa que está lá para fazer o serviço, ela vai pegar qual é o próximo processo aqui, o mais antigo. E aí, se tem que fazer esse esbajude, vai fazer. Aí vai para o próximo. Então, assim, a gente não vai reunir todas as execuções de todas as empresas desde o começo da execução. Entendi. Os processos vão sendo cumpridos em ordem cronológica. Então, a empresa A está devendo R$1.000. Aí é o próximo da lista, cronológico. Vai fazer esse esbajude, pegou R$1.000, próximo processo. Então, a execução vai ser individualizada, regra. Como será? Como eu posso entender? Teremos várias execuções de uma empresa só. Isso. Aí tem uma penhora no primeiro processo. Não vai ratear com os demais. Não, vai liberar para aquele. Se sobrar, passa para o seguinte. É como é numa vara hoje, Sim, né? como é na vara, não vai ter alteração com relação a isso. Em algumas situações específicas, se tiver as reunião de juízas processo, né? determinam uma reunião. Sim. Aí isso pode acontecer Pode na acontecer. Secretaria Conjunta. Que já acontece hoje, né? Isso. Se tiver reunido, há o rateio. E aí vai ser de acordo com o critério determinado pela Pela juíza juíza. que conduz o processo, né? Porque vai ter o processo da primeira, da segunda e da terceira. Sim. Então, se tiver uma execução reunida e tiver sido num processo que é da segunda vara, então a doutora Regina, A prioridade ela vai da segunda determinar qual é a condução que ela vai dar para a divisão do que se arrecadar. A secretaria cumpre, né? E também, digamos que você tenha 20 processos, né, R$300 mil. Não é? Você pode fazer um grande bloqueio de R$300 mil, mas se você não alcançar os R$300 mil, você, com o dinheiro arrecadado, né, seguir a ordem cronológica, né, de chegada do processo, né, na vara. Então, porque o que muitas das vezes a gente não percebe, né, que especialmente grandes empresas, elas preferem, muitas das vezes, quando a dívida está consolidada, elas preferem vir pagar, porque esse movimento de ficar fazendo muito bloqueio, isso causa muito transtorno, né? Mesmo para empresas poderosíssimas, né? Que nós sabemos muito bem que existem, né? Então, assim, é um processo de aprendizado, mas no geral, as coisas elas não mudam muito do que aconteceu até hoje.
Né? A gente está falando, é porque agora a gente está falando de processos em 3 varas. Mas quando você tinha 10 processos numa única vara, como é que se processava? Dentro de uma ordem cronológica, ou o juiz fazia um mandado para todos, né, e mandava tentar penhorar, né, em todos, né, e ele pagava de acordo com a ordem cronológica de entrada na execução, né? Então, assim, não existe grandes mudanças. Agora, vai haver um grande aprendizado, e com esse aprendizado a gente vai conseguir fazer coisas bem diferentes, né? Inclusive, eu conversei com o servidor a respeito do projeto. E ele está bem empolgado. Disse o seguinte: olha, doutora, porque se eu estiver fazendo um alvará e chega uma pessoa para atender, aí me atrapalha, né? Então eu vou ficar no setor. Então eu serei mais produtivo. E eu acredito que realmente será mesmo. E o atendimento vai ser melhor. Vai ser melhor, porque a senhora não vai ser atendida por um servidor que está no meio de um alvará. Exatamente. Então vai ser atendida por uma pessoa que o trabalho dela é atender. Perfeito. 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 É isso. Bom, finalizado aqui praticamente o nosso podcast, gostaria de agradecer a Dr. Fábio, Dr. Henrique pela presença, a nossa vice-presidente Lúcia Cardoso. E, Dr. Fábio, passar a palavra para o senhor, para as últimas palavras, considerações finais. Se possível, falar um pouquinho, bem rápido, sobre a questão do Núcleo 4.0 de Justiça, para que as pessoas saibam de o que se trata. O Núcleo 4.0 de Justiça é uma reunião de um grupo hoje de 24 juízes, né, que estão divididos em 3 momentos processuais: sentença, liquidação e audiência, e que a gente tem fundamentalmente procurado atuar em situações emergenciais, né? Por exemplo, nós temos uma vara agora que ela está com as audiências para março do próximo ano. Nós montamos um projeto junto com esse Núcleo 4.0 para trazê-las, né, para no máximo dezembro desse ano, né? Ou seja, a gente tem um ganho aí de pelo menos 3 meses nesse tempo, né? Então, os advogados que desejarem, né, que os seus processos migrem para o Núcleo 4.0 para fins de agilização, eles solicitam ao juiz da causa, onde estiver a vara, o juiz vai analisar, vai nos remeter, e a partir de uma avaliação, né, que os gestores, os coordenadores do grupo, né, fazem, a gente define, né, a entrada desse processo ou do conjunto de processos, né, no Núcleo 4.0. Por exemplo, agora, dia 1º de outubro, é o Dia Nacional do Idoso, né? Os núcleos 4.0 eles estão trabalhando no sentido da resolução de todos os processos que envolvam idosos, né, no nosso estado de Pernambuco, no que diz respeito à sentença, liquidação e audiência, né? Todos aqueles que estiverem pendentes disso, a gente está fazendo esse esforço de resolução, tá? Então, como eu disse, Fernando, do ponto de vista do tribunal, a única coisa que a gente tem a dizer ao OAB de Caruaru é muita gratidão, né? Muita gratidão por toda essa recepção que vocês sempre proporcionam com muita gentileza e com muita galhardia, né? É sempre muito carinhosa a recepção de vocês. Então, muita gratidão mesmo. Aliado, cada vez que nós viemos aqui, aliado agora há uma admiração profunda, né? Uma admiração pelo modelo de gestão, né? Pelas dificuldades que estão sendo superadas, né? Por tudo que tem sido feito, né? E que quem olha para a sede da subseccional aqui, né? Quem olhar aqui para o estúdio, né? E quem olhar assim para toda uma trajetória, né? A equipe técnica que recebe, né? Então vai saber que o trabalho aqui ele é um trabalho que merece ser copiado, né? Obviamente que nem todo mundo tem condição de copiar, né? Mas aqui também a gente tem que levar em consideração que, como eu disse, Caruaru tem um grupo de advogados que já ajuda bastante ser presidente da OAB. Isso. Né? Já ajuda muito. Então, muito obrigado e nossa admiração profunda pelo trabalho desenvolvido. Gratidão, doutor Fábio. Obrigado pelas palavras, pela parceria, pela sua presença aqui. É muito importante a presença do desembargador, corregedor do Tribunal Regional do Trabalho, sempre presente aqui em nossa cidade. Isso mostra uma atenção do tribunal ao interior do estado. E como a gente sempre diz, ninguém faz nada sozinho, né? Então a gente tem uma equipe maravilhosa, pessoas realmente engajadas em servir.
E se a gente não tiver pessoas assim, despreendidas, né, e querer sempre fazer o melhor para a nossa coletividade, de fato o mundo estaria bem diferente do que estará hoje, né? Então, obrigado, doutor Fábio. E agora, doutor Henrique, com a palavra, finalização. Queria agradecer essa parceria aqui com a OAB, parabenizar pela estrutura, né? Obrigado. Pelo podcast, que eu acho que é um ótimo recurso para se aproximar, né, com as pessoas. E se puder resumir assim, de uma forma bem simples, para os advogados e as advogadas entenderem o projeto, é como se a gente estivesse replicando a ideia do Sejusc, que pegou um momento processual, especializou uma equipe, e eles são melhores do que a gente era como vara em termos de conciliação. Então, a gente vai ter vários momentos processuais com várias equipes especializadas, e a ideia e o que a gente espera conseguir realmente é que melhore o tempo, as audiências aconteçam mais rápido, as sentenças sejam prolatadas mais rápido, pagamentos, e a gente arquiva os processos. Então, a gente está bem confiante no projeto, e eu fico feliz de esse momento resultar com essa questão dos encontros mensais, a gente oficializar isso realmente acontecer. Oficializou agora. Pronto, maravilha. Já está oficializado. Já está oficializado. Porque isso vai ser um grande recurso para a gente poder desenvolver esse projeto piloto. Porque a gente vai estar sempre com vocês para saber, e aí, está dando certo isso? Como é que está o atendimento? O que é que pode melhorar? E a gente está começando, então ter esse feedback aí vai ser muito importante para a gente. Então, perfeito. Portaria já está assinada aqui, doutora Lúcia, para a gente iniciar. Doutora Lúcia. Só tenho a agradecer a presença de vocês dois, do Fábio, de Henrique. E assim, o Sejusc é um sucesso. Eu mesmo sou fã do Sejusc, que os processos têm realmente andado, porque não tem mais inicial nas varas, né? Só instrução. E eu estou confiante demais nesse novo projeto, nessa nova Secretaria Unificada, que vai dar certo sim. Eu não tenho a menor dúvida, porque Caruaru é Caruaru, né, Fernando? Caruaru é vanguardista, É vanguardista. Né? Então a gente gosta de trabalhar. Então, mais uma vez, agradeço a todos que estão nos assistindo. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje, falando sobre essa nova reformulação aqui na Justiça do Trabalho em Caruaru. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem. É interessante vocês encaminharem esse link para aqueles advogados que vocês conhecem, que são militantes da área trabalhista, porque conhecimento é tudo. Então, vocês precisam saber dessas informações e hoje, gentilmente, cedidas por Dr. Henrique Bessa, que é diretor da Vara do Trabalho aqui de Caruaru, também Dr. Fábio Farias, que é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Então a OAB Caruaru faz tudo isso com muito carinho e a gente precisa desse retorno, que é justamente quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, melhor para a informação. Então agradeço a todos vocês e até a próxima, pessoal.